Liberdade é um daqueles conceitos universais que todos defendem, mas poucos compreendem em sua totalidade. Para muitos, liberdade é a possibilidade de fazer escolhas, enquanto para outros está ligada à ausência de opressão. Mas o que significa, de fato, ser livre? E por que, historicamente, o Estado, a entidade que deveria garantir nossas liberdades, tantas vezes age como seu maior inimigo? Liberdade individual, em sua essência, é o direito de cada pessoa de agir de acordo com sua própria vontade, desde que isso não viole os direitos de outros. É a autonomia de decidir como viver, o que pensar, o que consumir, como trabalhar e como se expressar. No entanto, quando o Estado intervém por meio de regulações, impostos excessivos e vigilância, essa liberdade é comprometida de maneira significativa. Um dos aspectos mais fundamentais da liberdade é o econômico. A capacidade de trabalhar, empreender e usufruir dos frutos do próprio esforço é um direito básico. Contudo, o excesso de impostos e regulações impõe barreiras que limitam o progresso individual e coletivo. Tomemos como exemplo o caso da União Soviética, um regime onde o controle estatal sobre a economia era absoluto. Embora o discurso fosse de igualdade e prosperidade para todos, o que se viu foi a estagnação econômica, a falta de incentivos para a inovação e uma população reprimida, sem possibilidade real de ascensão social. Já em contextos mais recentes, países com altos níveis de liberdade econômica, como Singapura ou Suíça, demonstram como a desburocratização e a redução do controle estatal podem levar a um aumento na qualidade de vida e no bem-estar geral. Regulações excessivas, mesmo em democracias modernas, muitas vezes sufocam pequenos negócios, favorecendo grandes corporações que têm recursos para se adaptar às exigências governamentais. Isso cria um ciclo de desigualdade e dependência, onde o cidadão comum é forçado a trabalhar mais para sustentar tanto o próprio sustento quanto a máquina estatal. Se há uma liberdade que deveria ser inviolável, é a liberdade de expressão. No entanto, ao longo do tempo, temos visto governos ao redor do mundo, democráticos ou autoritários, restringindo esse direito sob diversas justificativas. No caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, STF, a mais alta corte do país, tem protagonizado polêmicas que colocam em questão os limites da liberdade de expressão e o papel do Estado como guardião ou censor das opiniões públicas. Um exemplo recente foi o chamado Inquérito das Fake News, iniciado em 2019 pelo Supremo Tribunal Federal para investigar a disseminação de desinformação e ataques contra ministros da corte. Embora a intenção declarada fosse proteger as instituições democráticas, a forma como o inquérito foi conduzido gerou críticas contundentes. O processo foi instaurado de ofício, sem a participação do Ministério Público, algo que muitos juristas e especialistas consideraram uma violação de princípios básicos do devido processo legal. Além disso, houve ordens de busca e apreensão em casas de críticos do STF, bloqueios de contas em redes sociais e até prisões preventivas de pessoas que expressaram opiniões consideradas ofensivas ou ameaçadoras contra integrantes da corte. Críticos argumentam que essas ações podem abrir um precedente perigoso para o cerceamento arbitrário da liberdade de expressão no Brasil. Afinal, quem define o que é ou não fake news? E até onde vai o direito de criticar figuras públicas como ministros do Supremo Tribunal Federal sem que isso seja considerado uma ameaça ou um ataque à democracia? A subjetividade dessas decisões levanta preocupações sobre a possibilidade de abusos e a concentração de poder em uma única instituição.
Outro episódio notório foi a suspensão de plataformas digitais e perfis de figuras públicas politicamente controversas, sob a justificativa de combater discursos de ódio e desinformação. A retirada de conteúdos e o bloqueio de contas por ordem judicial geraram um debate intenso sobre até que ponto o Estado tem o direito de intervir nas redes sociais, que hoje são o principal espaço de manifestação pública. Embora se reconheça a necessidade de combater práticas nocivas, como a incitação à violência, muitos enxergam nessas decisões uma ameaça à pluralidade de ideias e à liberdade de expressão. Esses exemplos mostram como o poder estatal, mesmo em democracias, pode escorregar para o autoritarismo ao regular o discurso público. Quando o Estado ou instituições como o STF assumem o papel de árbitros supremos do que pode ou não ser dito, corre-se o risco de transformar a liberdade de expressão em um conceito condicional, dependente da aprovação de quem está no poder. A liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não é absoluta. É claro que discursos que incitam violência ou promovem ódio deliberado contra grupos vulneráveis devem ser combatidos. No entanto, o grande desafio está em equilibrar essa necessidade com a garantia de que críticas legítimas e divergências de opinião não sejam sufocadas por instituições que deveriam proteger a democracia. No Brasil, a tensão entre liberdade de expressão e intervenção estatal tem se intensificado nos últimos anos, especialmente em um contexto de polarização política. O risco é que, sob o pretexto de proteger a democracia, a censura acabe justamente enfraquecendo os pilares democráticos. Assim, o caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro serve como um alerta. A liberdade de expressão é um direito fundamental que deve ser protegido com vigor, mesmo quando as opiniões expressas são desagradáveis ou impopulares. Afinal, como bem disse George Orwell, se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Porque o Estado sempre está contra a liberdade de verdade. Com o avanço da tecnologia, a privacidade tornou-se uma das frentes mais críticas da luta pela liberdade individual. A vigilância em massa, muitas vezes justificada pela segurança nacional, é um exemplo claro de como o Estado pode invadir a esfera privada dos cidadãos. Programas como o PRISM, revelado por Edward Snowden, mostraram como governos democráticos, como os Estados Unidos, monitoram cidadãos comuns sem seu consentimento. Na prática, isso significa que o Estado tem acesso às suas comunicações, hábitos de consumo e até mesmo a seus movimentos físicos. A privacidade é um pré-requisito para a liberdade. Sem ela, o indivíduo vive sob constante vigilância, o que gera um ambiente de medo e autocensura. Quando você sabe que está sendo observado, suas ações e pensamentos deixam de ser genuínos, e isso é incompatível com o conceito de liberdade verdadeira. Mas seria o Estado, por definição, inimigo da liberdade? Não necessariamente. Em teoria, ele existe para proteger os direitos individuais e garantir que as liberdades sejam respeitadas. Contudo, o poder tende a corromper, e governos frequentemente extrapolam seus limites, justificando intervenções excessivas como necessárias para o bem comum. A chave para evitar esses abusos é limitar o poder do Estado. Isso pode ser feito por meio de uma Constituição forte que proteja direitos individuais inalienáveis e de uma cidadania ativa que fiscalize e questione constantemente as ações do governo. Além disso, a descentralização do poder e o incentivo a soluções de mercado podem reduzir a dependência do Estado, fortalecendo a autonomia dos indivíduos. Ao longo da história, vimos movimentos que lutaram pela liberdade e resistiram ao controle estatal.
Desde a Revolução Americana, que se opôs à tirania britânica, até o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que desafiou leis injustas, a busca pela liberdade é uma constante. Hoje, iniciativas como o uso de criptomoedas, que oferecem maior autonomia financeira, e tecnologias de comunicação descentralizadas são exemplos modernos de como resistir ao controle estatal. Embora esses avanços enfrentem oposição, eles representam um caminho promissor para a preservação da liberdade em um mundo cada vez mais intervencionista. A verdadeira liberdade não é concedida pelo Estado. Ela é um direito natural de cada indivíduo. No entanto, o excesso de controle estatal, seja por meio de regulações, impostos, censura ou vigilância, é uma ameaça constante. Para preservar nossa autonomia, é essencial questionar o poder, buscar soluções descentralizadas e proteger os direitos que tornam a liberdade possível. Como disse Benjamin Franklin, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Que estejamos sempre atentos para proteger aquilo que é mais precioso: nossa liberdade. Você realmente entende o que é liberdade de verdade? Deixe nos comentários.